Akedah, em hebraico amarração, se refere ao episódio de Gênesis 22, em que Abraão amarra seu filho Isaque e o coloca sobre o altar no Monte Moriá, sobre a ordem do Senhor. No vídeo passado comentamos esse episódio em Gênesis 22. Neste vídeo, porém, veremos sobre como esse acontecimento foi interpretado e comentado ao longo da história nas três maiores religiões abraâmicas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Vale lembrar que o seu feedback nesse vídeo é bastante importante para nós. Se você curtir o vídeo, curta, se inscreva e compartilhe para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevante e assim o recomende para mais pessoas. O livro dos Jubileus, conhecido como Pequeno Gênesis ou Livro de Visão, é um texto apócrifo considerado pseudepígrafe pelas igrejas protestante, católica romana e ortodoxas, com exceção da ortodoxa etíope. Pseudepígrafe é um texto que é atribuído a um falso autor ou a um título falso. Porém, ele é considerado canônico pelos judeus etíopes, os Beta Israel, bem como pela igreja etíope ortodoxa. Geralmente ele é datado pelos estudiosos do século 2 a 1 a.C. Ele teve grande importância para os essênios, bem como influenciou outros textos judaicos apócrifos. No livro, o relato é bem parecido com o de Gênesis 22, mas uma coisa interessante é que o teste de Abraão foi uma ideia de Mastema, príncipe dos espíritos malignos. Outro texto apócrifo é o Apocalipse de Abraão, datado dos séculos 1 e 2 d.C. O sacrifício de Isaque assume uma forma simbólica e visionária. O livro de 4 Macabeus, que provavelmente data do final do primeiro século a.C., que aparece na Septuaginta e é especialmente preservado na tradição da Igreja Ortodoxa, no capítulo 13, que traz vários exemplos bíblicos de piedade, fé e a superação, cita, inclusive, Isaque. Isaque não teria hesitado a se deixar imolar por seu pai, porque sua piedade lhe inspirava essa força de alma. Josefo, um historiador judaico-romano do século I, descreve Isaque como um jovem de 25 anos, que corre para o altar, sabendo que seria a vítima. De acordo com esse retrato, em tempos futuros de angústia, Deus se lembrará da amarração de Isaque, a Akedah, e atenderá às orações do povo judeu pela libertação dos inimigos. No judaísmo, a Akedah tem grande importância, principalmente no Rosh Hashanah, conhecido como Ano Novo Judaico, onde a fé e obediência de Abraão é lembrada e recitada nas orações. Veja um trecho do Musaf, uma oração adicional judaica. Lembra-te por nós, Senhor nosso Deus, o pacto e a bondade e a promessa jurada a Abraão nosso pai, no Monte Moriá, como está escrito em sua Torá, e Abraão chamou o nome daquele lugar Adonai Iré, como é dito até hoje, no monte do Senhor será provido. Nosso Deus e Deus de nossos pais, lembra-te de nós em memória favorável diante de ti, e visita-nos com uma visitação de salvação e misericórdia do céu, os céus antigos. E lembra-te por nós, Senhor nosso Deus, do amor dos antigos, do juramento ao amado, o juramento que fizeste a Abraão nosso pai, em Moriá. A instituição romana do Templo de Jerusalém em 70 d.C. pode ter estimulado uma nova e profunda compreensão da Akedah na tradição judaica. Como sacrifícios não poderiam mais ser oferecidos no templo, Isaque se tornou o sacrifício arquétipico, uma espécie de substituto para o agora extinto sistema sacrificial do templo. Na tradição judaica, até a destruição do templo, tal episódio era referido como a oferta de Isaque. Depois da destruição, foi chamada de amarração de Isaque, uma referência à amarração dos pés de um cordeiro nos dias em que esse sacrifício era realizado no Templo de Jerusalém. Após a destruição do templo, a Akedah foi usada para mostrar que a oferta ou morte de Isaque foi uma
expiação vicária que foi aperfeiçoada e completa em si mesma. A antiga oferta no templo era apenas um memorial a esse sacrifício arquétipo. Ao longo da história, alguns rabinos comentaram sobre Gênesis 22 e a provisão do Senhor. Rashi foi um rabino que viveu dos séculos 11 a 12 na França. Rashi cita uma tradição midrásica que diz que o carneiro foi designado por Deus desde a criação do mundo. Isso sugere que o sacrifício de substituição foi predeterminado por Deus e que Deus providenciou a solução antes mesmo do teste de Abraão. Um carneiro detrás dele. O anjo mostrou-lhe que o carneiro estava preparado para ser sacrificado desde os 6 dias da criação. Por isso, ele foi apanhado pelos seus chifres no mato, para que Abraão o apanhasse. Moisés Maimônides, um dos mais importantes pensadores medievais, discute o propósito dos testes divinos, incluindo a Akedah, como uma forma de desenvolver e demonstrar a verdadeira fé e obediência a Deus. Ele explica que os testes não são para o benefício de Deus, que já conhece o coração das pessoas, mas para o benefício da própria pessoa testada e daqueles que observam e aprendem com o exemplo. Deus pode ordenar que uma pessoa faça algo que é uma aprovação para ela. O objetivo da aprovação é tornar manifesto para o mundo o que é conhecido por Deus. Isso é, que o ser humano obedece à ordem de Deus. Por fim, Ramban, um rabino catalão, explica que Moriá é o local onde o Templo de Jerusalém seria construído no futuro. Ele destaca que o ato de Abraão está conectado aos futuros atos de sacrifício no templo, sugerindo que a terra de Moriá foi escolhida para essa provação específica devido à sua importância futura. As 2 representações judaicas mais significativas da Akedah estão nas antigas sinagogas, uma na sinagoga do século III em Dura Europos, na Síria moderna, e a outra do VI século na sinagoga em Bet Alfa, em Israel. Na sinagoga Dura Europos, a cena da Akedah compartilha um painel especial acima do nicho da Torá com uma representação do templo, bem como símbolos especificamente judaicos, incluindo a menorá e um ramo de palmeira e cidra, ambos utilizados no festival de Sukkot. Nenhum desses 2 exemplos judaicos vem de um centro urbano, e o seu estilo se assemelha à arte popular ao invés da arte erudita. No mosaico Bet Alfa, Abraão e Isaac são identificados no hebraico. A mão de Deus se estende do céu para impedir que Abraão prossiga o ato. Abaixo da mão estão as palavras hebraicas "não coloque". Ao lado do carneiro estão escritas tais palavras: "Eis um carneiro". No Islã, a história do sacrifício de Isaac, ou Ismael, conforme a interpretação mais comum, é mencionada no Alcorão, no capítulo 37, versículos 99 ao 113. Essa narrativa é semelhante à história bíblica, com algumas diferenças de detalhes. Nessa versão, Abraão é instruído por Deus a sacrificar seu filho Ismael, e Ismael concorda em obedecer. No último momento, Deus intervém e envia um carneiro para ser sacrificado em vez de Ismael, demonstrando a disposição de Abraão em obedecer a Deus. Eid ou Adha, também conhecido como Festa do Sacrifício, é um festival muçulmano que sucede à realização da peregrinação a Meca e é celebrado pelos muçulmanos de todo o planeta em memória da disposição do profeta Abraão em sacrificar o seu filho Ismael conforme a vontade de Deus. A Epístola de Barnabé é um texto cristão primitivo e, embora não faça parte do Novo Testamento, ela é um importante documento da literatura cristã antiga. Ela interpreta o evento como uma prefiguração do sacrifício de Cristo. A disposição de Isaac em ser sacrificado é vista como um tipo da obediência de Jesus à vontade do Pai, e a provisão de Deus de um cordeiro para o sacrifício é entendida como simbolizando Cristo, o Cordeiro de Deus. Além disso, examinei a respeito de Isaac, que foi oferecido no altar, que é o que diz ele. E Abraão, que é o Pai Nosso, recebeu as promessas, ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar. Ora, que diz ele? Isaac disse a seu pai: "Pai, eu vejo lenha".
o fogo e o cutelo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício, filho meu. E Isaque disse a seu pai: Seja feita a tua vontade. Justino Marte foi um teólogo romano do século II, faz conexão também entre Isaque e Cristo. E também há uma prefiguração do que foi ordenado a Abraão quando foi levado para sacrificar Isaque. E quando ele estava pronto de oferecer o sacrifício, então foi dito: Não estenda a tua mão sobre o menino, nem lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu único filho. E este carneiro foi Cristo, ou que foi atado à árvore, sacrificado. Orígenes, um teólogo e estudioso cristão de Alexandria, um dos mais importantes e influentes padres da Igreja Antiga e um dos principais representantes da escola de Alexandria, destaca a obediência de Abraão e a fé de Isaque. Ele também comenta sobre uma intervenção divina que providenciou um carneiro como substituto para Isaque, vendo isso como uma prefiguração da substituição sacrificial de Cristo. Abraão obedeceu a Deus com uma fé inabalável, e Isaque se submeteu à vontade de seu pai, prefigurando Cristo, que se submeteu à vontade do Pai até a morte, e morte de cruz. O carneiro substituto é um símbolo de Cristo, que foi oferecido como sacrifício em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser libertados da morte. Efrém, o sírio, foi um teólogo, poeta e comentarista bíblico, conhecido por seus hinos e comentários sobre as Escrituras. Nos hinos de Efraim, ele frequentemente faz alusões a Akedá como uma figura de Cristo. Como Isaque, carregaste a lenha para o teu próprio sacrifício, e como ele, aceitaste a vontade de teu pai. Ó Senhor, que foste amarrado à cruz, é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No geral, a Akedá foi vista pelos primeiros cristãos como uma história significativa que continha ensinamentos profundos sobre a natureza de Deus, a fé, obediência e provisão, todos que encontraram plenitude em Cristo e o seu sacrifício redentor. O sacrifício de Isaque foi uma das cenas mais populares da arte cristã primitiva. Da era constantiniana, começando em 312 d.C., até o final do século VI, permanecem pelo menos 22 pinturas em catacumbas, aproximadamente 90 relevos de sarcófagos, vários mosaicos importantes e dezenas de objetos menores, incluindo pístidos de marfim, vidros, lâmpadas e tigelas que representam o sacrifício de Isaque. Isso coloca lá em cima, popularmente com as imagens de Jonas, Noé, Moisés e Daniel, tornando o sacrifício de Isaque um tema central da arte bizantina primitiva. Terminamos esse vídeo com uma citação de Raymond Edward Brown, um padre católico, professor emérito do Union Theological Seminary, na cidade de Nova York, em sua obra The Death of the Messiah, From Gethsemane to the Grave. A exegese cristã da Akedá frequentemente a vê como uma prefiguração tipológica do sacrifício de Cristo. A disposição de Abraão em sacrificar seu amado filho Isaque prefigura a disposição de Deus em sacrificar seu único filho, Jesus, para a salvação da humanidade. Essa tipologia é especialmente evidente na imagem de Isaque carregando a lenha para seu próprio sacrifício, análoga a Jesus carregando a cruz.